Então, nesse momento, para a nossa pregação, convidar a cada um a rezar pelo nosso irmão, o Igor, que vai conduzir esse momento de formação a nós, vai trazer essa palavra, para que possamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre ele agora, derramando suas graças, suas bênçãos. O Espírito Santo venha falar agora, através do Igor, venha providenciar todo o necessário agora para essa pregação. Então, vem, Santo Espírito de Deus, toca agora todo o ser do Igor, vem fazendo hoje tua obra completa, Santo Espírito. Vem tocando a mente, o coração, os olhos, os ouvidos e a boca. Venha ser canal, Santo Espírito. Que nosso irmão possa ser esse instrumento teu agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra é sua, Igor. Boa noite. Uma alegria estar aqui entre irmãos, entre amigos, partilhando um pouquinho, né? Dessa meditação, um pouquinho das reflexões de Santa Teresa, das nossas reflexões hoje, nesta novena. Então, só me apresentar, né? Vai cair gravado. Para quem for assistir depois, não me conhecer, acho que quem está aqui, acho que todo mundo me conhece, mas... né? Me chamo Igor, tenho 37 anos, sou consagrado da comunidade Inovador, membro da comunidade de vida exclusiva, consagrado, né, na comunidade de vida exclusiva. Atualmente, estou na missão no Ceará, e aqui na nossa casa masculina, em Senador Sá. Bom, né, e falar de Santa Teresa, nós temos falado, temos visto, tanto que é profundo, tanto que toca as nossas vidas, como as moradas, né, como as reflexões de Santa Teresa, elas vêm de encontro muitas vezes com as nossas realidades, de encontro muitas vezes com o que a gente vive. E essa sexta morada também tem muito, né, a dizer para nós, mesmo que lá nós não tenhamos chegado ainda, mas vai falar muito para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro, né, quando a gente vai falar sobre as moradas de Santa Teresa, sobre esse encontro da alma com Deus, sobre essa busca da alma por Deus, né? Talvez nós tenhamos uma tendência a terceirizar, a externalizar tudo isso que acontece, né? Como se a vida espiritual fosse uma operação à parte na nossa vida, né? Como se fosse algo externo a nós. E não, tudo isso vai acontecendo no decorrer da nossa vida, no cotidiano também. Então, não posso, né, olhar só, não, minha união com Deus, minha vida espiritual, é só quando eu entro numa capela e consigo me concentrar, e aí vai acontecer as moradas, aí eu vou avançar, aí eu vou... Não, né, porque nós somos um ser integral. Nós somos pessoas íntegras, integrais, que não se dissociam, né? Então, minha vida espiritual, ela não está dissociada da minha vida cotidiana, da minha vida profissional, da minha vida familiar, de tudo isso. Em tudo isso eu vou vivendo, né? Esse encontro com Deus. Em tudo isso, a minha alma vai vivendo esse encontro com Deus, né? E falando das nossas vidas e falando dessa sexta morada, né? Como essa sexta morada, Santa Teresa nos diz, é dolorosa. Então, aqui, a alma já não quer mais só consolações externas, a alma já não se sacia mais com sensações, sentimentos, porque a alma já experimentou o verdadeiro Deus. A alma quer o encontro definitivo, a alma quer se encontrar com Deus
de uma maneira total, profunda, que só vai acontecer lá na última morada, lá na sétima morada, né, que a gente vai ver depois. Mas aqui é como que a última grande provação. Essa sexta morada é como que uma última grande provação para as nossas vidas, né? E a gente comparando, então, com a vida de Cristo, seria a cruz. A cruz de Cristo acontecendo antes da ressurreição. Então, antes de Cristo ressuscitar, antes de Jesus, né, vir em glória, antes de Jesus ressuscitar glorioso, ele precisou passar pela cruz. E essa sexta morada na nossa vida, na nossa via de encontro com Deus, é como que essa cruz, é como que o passar pela cruz. Então, Santa Teresa vai dizer que aqui o sofrimento é muito grande, né? E ela chega a dizer que se a alma soubesse o sofrimento que ia passar antes de chegar ao encontro, porque o encontro parece tão perto, o encontro, né? Nós já estamos na sexta morada. Né? Mas uma morada é a morada do encontro perfeito com Deus. E se a alma soubesse o sofrimento dessa sexta morada, ela desistiria, né? E Teresa vai dizer que a força que nós temos para viver todo esse sofrimento é a experiência que nós já tivemos, que nós sabemos que é real. A experiência que nós já tivemos, que a gente sabe que é viva e verdadeira, que não é uma história, que não é só de sensação ou sentimento. Por isso que não é o sentir, não é a sensação que vai me preencher agora, mas é a união, é a experiência verdadeira do Cristo que eu quero agora. Não é mais o sentimento lá das primeiras moradas, né? Então, aqui é a hora que a esperança precisa acontecer. É a hora que a esperança, né, vem nos consolar em meio às provações e nos une ao crucificado. Aqui é a hora de eu viver a verdadeira oblação. Não viver um sofrimento fútil, um sofrimento, né, mas é hora de viver a oblação. Por quê? O jeito que eu vou viver este sofrimento vai dizer muito do meu avançar para a sétima morada, do meu avançar na minha intimidade com Deus, ou do meu voltar para trás, porque como a gente já viu, né, a alma não chegou aqui e fica, ela pode retornar, ela fica nesse vai e vem ali pelas moradas, né? Porque a coisa é uma coisa orgânica, não é uma coisa objetiva, vamos dizer assim, opa, pulei um degrau, opa, voltei um degrau. A coisa vai acontecendo de maneira orgânica, essa intimidade, essa busca de Deus, né? Essa busca do encontro da alma com Deus vai acontecendo de maneira natural. E não é uma coisa matemática assim, né? Estanque, um degrau, outro degrau, outro degrau. Então, a forma como eu vou viver aqui diz muito, né? Mas já a gente fala disso da forma como a gente vai viver. Vamos ver o que Santa Teresa vai falar. Então, Santa Teresa vai falar que os sofrimentos são demais. Então, ela diz que o primeiro sofrimento, mas ela diz que esse é o menor de todos. É o quê? Perseguições externas. Ela diz que a gente vai sofrer muito, sofrer de amigos que não acreditam e que dizem, é besteira isso. Esse negócio de querer servir a Deus, de querer se encontrar com Deus, isso tudo é besteira, deixa disso, né? E ela diz que acontece um verdadeiro escândalo, uma gritaria externa, né? De familiares, de amigos, de pessoas, e até mesmo de confessores, ela vai dizer, né? Que vem nos perseguir, que vem dizer que isso é besteira, que isso é mentira, que, né, esse negócio de encontro íntimo com Deus, não, né? Isso não é para você, não, né? Como que você está vivendo isso? Então, mas ela diz que essa é a menor dos sofrimentos. E ela vai dizer que o maior sofrimento, né, é a alma querer encontrar e não encontrar o amado. Ela vai dizer que nós passamos também nessa sexta morada
por muitos sofrimentos físicos, né? E aí ela vai falar no livro do Castelo Interior, é muito interessante, porque Santa Teresa costuma falar de si na terceira pessoa, né? Aí ela vai dizer assim, como que, né? Tem uma amiga minha, uma pessoa que eu conheci, né? Que padeceu de doenças por mais de 40 anos. Né? E ela viveu esse sofrimento mais de 40 anos. E ela está falando dela. Ela viveu mais de 40 anos de doenças. Né? Teresa padecia no corpo de doenças muito sérias, de limitações muito sérias. E foram limitações que a acompanharam desde a sua mocidade. Então, Santa Teresa ali, ainda moça, ainda jovem, né? Entra no convento já sofrendo, né? De inúmeras enfermidades, né? Chegou um ponto de ela, ainda muito jovem, ser dada como morta, né? Porque o corpo dela padeceu de tal modo que ela foi dada como morta mesmo, né? E depois ela voltou, como que retornou à vida, mas ela não tinha chegado a morrer, né? Não chegou a ser uma ressurreição. Mas a doença foi tão séria e tão grave, né? Que ela foi dada como morta. E ela foi sofrendo, e Santa Teresa não foi uma pessoa que viveu presa, enclausurada, ela saía muito, ela era muito procurada. Teresa fundou muitos conventos, então ela viajava muito ali pela Espanha, França, né? Teresa viajou, né? E as viagens de Teresa eram muito sofridas, porque ela sofria muito no corpo. E ela não reclamava. Então, aqui a gente chega no ponto, né? Como nós vivemos o sofrimento? É a esperança, né, que tem consolado os meus sofrimentos? A esperança tem me unido a Cristo na cruz, o meu sofrimento? Ou eu vivo o sofrimento com uma reclamação, como murmuração, né? Uma reclamação sem fim? Porque se assim for, né, minha alma se perde. Tudo que eu caminhei para encontrar Deus, buscando Deus, vai se perder. E aí, sobre a oblação, o catecismo vai dizer um trechinho, né? Só meio parágrafozinho, no 1505, a segunda parte do 1505. O catecismo diz assim para nós: na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. A enfermidade não é mais que uma consequência do pecado. Por sua paixão e morte na cruz, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento, que doravante, ou seja, de agora em diante, pode nos configurar com Ele e nos unir à sua paixão redentora. Então, a partir de agora, eu posso unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz. O meu sofrimento não é mais em vão. O meu sofrimento não é mais motivo de murmuração, ele é motivo de salvação. Ele é motivo de encontro com Deus. Ele é motivo de me unir a Cristo. Então, o sofrimento precisa me unir a Cristo. Agora, se eu encaro o sofrimento com murmuração, com reclamação, ele vai me separar. Ele vai ser motivo de separação de Cristo. Agora não, se eu encaro o sofrimento como esperança de salvação, porque foi assim que Cristo encarou a cruz, com esperança de salvação, esperança de união das almas com o Pai. Então olhemos para como Cristo encara o sofrimento. E foi assim que Teresa encarou os sofrimentos dela, que não foram poucos, de perseguição, de doença, de sofrimentos. Né? Sofrimentos não só físicos, mas sofrimentos espirituais, sofrimentos sociais, né? Morais. Então, ela uniu-se a Cristo, esses sofrimentos foram causa de união para ela. E assim precisam ser os sofrimentos da nossa vida. E sofrimentos esses, muitos sofrimentos, às vezes físicos, de doenças que nós enfrentamos, de males físicos que nós vivemos. Às vezes perseguições infinitas, né, que parecem que não vão ter fim. Mas em tudo isso nós precisamos encontrar Cristo na cruz.
São motivos de encontrarmos Cristo na cruz. O sofrimento nos faz encontrar Cristo na cruz. E eles precisam ser causa de união das nossas almas com Cristo, não causa de separação. Então, se assim for, a esperança, verdadeira esperança, vai me unir a Cristo. E aqui, né, mais uma vez falando da esperança, a gente já viu tanta esperança nesses últimos 5 dias de novena que nós já tivemos. E aí, né, pensando nessa esperança hoje, eu lembrava lá do primeiro dia, quando o nosso fundador nos falava um pouquinho da vida de oração, né? Que a vida de oração, ela precisa ser permanente. Então, 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, 5 minutos depois de amanhã. Vale muito mais do que 3 horas hoje e 1 mês sem eu buscar a Deus. E a esperança precisa ser assim, porque a nossa esperança precisa ser esse alento e essa força diária, de cada dia, um pouquinho, a cada dia. Por quê? Às vezes a esperança vem na nossa vida quase como um desespero, né? Meu Deus, eu espero, eu confio que o Senhor vai me fazer passar por isso. E logo isso morre. E é isso morrendo, logo eu entro em desespero, logo, meu Deus, né? Logo eu me separo. Não. Né? Vamos viver a esperança, assim como o nosso fundador falava lá no primeiro dia, né? Um pouquinho. Ela ser esse alimento diário, mesmo que um alimento, né? Pouco ali, mas que ela venha me unir a Deus. Que ela venha me unir a Cristo. E que eu recorra a ela todos os dias. Não como essa, né, coisa quase que desesperada, mas como esse alimento diário que me une a Deus. Assim a esperança é consolo. E assim a esperança me une a Deus. Então, meus irmãos, que a oblação, né, que o sofrimento seja a oblação nas nossas vidas. E que a oblação nos una verdadeiramente a Deus. E não se torne desespero que me separa e me leva para longe do verdadeiro Deus. Amém? Então, é isso, né? Muito que a Sexta Morada vem nos ensinar. É isso que nós meditamos hoje na nossa novena. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, obrigado, Natiane, pelo convite hoje para essa partilha. E obrigado a todos aí, né? Pela paciência, pela acolhida.